Eu vou falar desse paper aqui hoje chamado Recommender Systems as a Multi-Stakeholder Environments, ou em tradução livre, sistemas de recomendação como ambientes multi-stakeholders, né, do Abdullah Pori, do Robin Burke e do Mo Basher, né. Eu até coloquei um highlight aqui no nome do Robin Burke, que ele foi um dos caras aí que trouxe o conceito de sistemas de recomendação híbridos, né, que não implicam somente na parte de collaborative filtering, mas também levam em consideração atributos textuais, regras, heurísticas e por aí vai, tá? Então, qual que é a ideia desse trabalho aqui, né? Vou falar um pouquinho da perspectiva histórica, que eu acho que faz muito sentido para posicionar esse artigo aqui, né? Então, se a gente for olhar aí os anais ou proceedings, né, da Hexis ao longo do tempo, né, a gente pode reparar que no começo da Hexis, grande parte dos papers eles tinham um foco muito grande na parte de collaborative filtering, fatorização de matriz e por aí vai, esse tipo de coisa, ou até mesmo fazendo inversão de problemas de classificação como se fosse um problema de regressão, digamos assim. E hoje em dia, né, se a gente for pegar os últimos 2, 3 anos da própria Hexis, a gente tem um aumento muito grande aí nos trabalhos relativos ao uso de Deep Learning, ou o uso de mais atributos para realizar essas recomendações, né? O uso também de Contextual Bandits, né, que também está muito em alta agora na literatura. E esse paper aqui é de 2017 e ele vem trazer uma luz que eu acho bastante interessante no sistema de recomendação, que é para resolver um problema que grande parte do 90% dos artigos que a gente lê no Medium ou no próprio Racker News ou tutoriais, os sistemas de recomendação sempre vão ter ali, por exemplo, um usuário. E, por exemplo, se a gente estivesse falando de um filme aqui, a gente vai ter aqui os itens, né? Cada filme seria o item. E aí, de acordo com a conjunção do gosto de inúmeros usuários, né? Então, que vão estar aqui representados como U, é gerado um item recomendado para aquele usuário, né? E qual que é o problema desse tipo de abordagem, né? Esse tipo de abordagem é o que se chama em sistemas de recomendação de user-centric. Então, ele é muito baseado no usuário. Em termos de melhor experiência para o usuário final, isso faz total sentido. O que não faz sentido é que um sistema de recomendação ele não e uma empresa que trabalha com esse tipo de sistema de recomendação, ela não tem somente o usuário final como um único ator, um único stakeholder na qual ela tem que satisfazer, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, isso vai ficar muito claro aqui no artigo, ao longo do artigo. Por exemplo, o Netflix ele tem tantos usuários quanto os filmes, mas também tem a plataforma a plataforma Netflix, ela precisa, como intermediador econômico, digamos assim, dessa transação, ela precisa ganhar também. Então não existe somente a abordagem não pode ser somente centrada no usuário, ou centrada no item, ou centrada na plataforma, mas cada um desses stakeholders aqui dentro dessa plataforma, eles têm inúmeros objetivos e parte desses objetivos aqui devem ser satisfeitos para ter um equilíbrio dentro desse ambiente multi-stakeholder, né? Muitas pessoas chamam de marketplace, eu gosto dessa nomenclatura, mas aqui a gente vai colocar só ambiente multi-stakeholder, né? E aqui a sugestão dos autores, né, para solucionar esse problema, né, utilizar um sistema de recomendação que considere inúmeros stakeholders, né, diferentes stakeholders, no qual cada um desses stakeholders tenha uma função de utilidade, né, que eles chamam utility function, né, aqui nesse caso utility based, no qual para cada um desses stakeholders dentro do sistema de recomendação vai existir de uma certa maneira um vetor de utilidade para cada um deles, no qual o objetivo do sistema de recomendação é que o vetor de utilidade para todos os atores dentro do marketplace seja maximizado e não somente algo que seja centrado em uma ou outra métrica, né? Então, seguindo aqui, eles colocam, né, que quando a gente começa a falar de sistema de recomendação, isso
para a época, né, em 2017, do artigo. Né? A gente não está falando isso em relação ao 2020, mas sim uma perspectiva histórica. Né? Então, até aquele momento, a grande parte dos sistemas de recomendação, eles eram avaliados aí de acordo com algumas métricas, né? Como acurácia, diversidade, como novelty, né? Que seria alguma coisa de como que o sistema de recomendação ele te traz itens novos, e inúmeras outras, a coverage, né? Que é o quanto que do catálogo está sendo coberto, para mensurar aí os aspectos de adequação do sistema de recomendação para o usuário final, né? E aí no final do dia, né, que eles colocam aqui, no final de tudo, o usuário recebia uma lista de sistemas de recomendação, né? E aí eles fazem até uma perspectiva histórica aqui de algumas outras plataformas, essa nova economia, né? No qual eles consideram também, por exemplo, outros domínios como jobs, como a busca de emprego, como sharing economy, que tem como principais atores como o Airbnb, Uber, também a gente pode colocar o Netflix e o próprio Spotify também, né? E aí, né, nesse sentido, né, acho que é um ponto que vale a pena ressaltar, não está aqui no artigo, mas vale a pena ressaltar que esses marketplaces, né, eles têm que integrar inúmeros diferentes interesses dentro desse marketplace para que eles funcionem, né? Isso ficou muito, eu até falei sobre isso no vídeo do Fair Hack, né? Para quem não viu, eu acho que é um dos primeiros vídeos do canal, que todo o sistema de recomendação ele não serve somente para atender um interesse específico, mas ele tem que atender inúmeros interesses, porque vamos imaginar aqui no caso do Airbnb, né, que eles colocaram no exemplo aqui até mesmo em termos de abstração. Então no Airbnb a gente vai ter aqui as pessoas que estão procurando vagas, né, que eles chamam de guests, e eles vão ter aqui os hosts, né, que vão ser as pessoas que têm as casas, né? E no meio termo aqui a gente tem o Airbnb, tá? Vou colocar aqui como Air. Se eles têm um desequilíbrio muito grande no número de guests, por exemplo, então deixa eu até ligar todos esses pontos aqui. Se eles têm desequilíbrios no número de guests, né, de viajantes, de pessoas que querem buscar uma acomodação, ou seja, não existem pessoas suficientes para acomodações, os hosts, né, os anfitriões, eles vão ter incentivos para cadastrar as casas deles dentro do Airbnb. Por outro lado, se ocorre algum desequilíbrio pelo lado dos anfitriões, né, então, ou seja, existem muitos viajantes, muitos guests, mas para poucas residências, os guests eles vão para outras plataformas, como o Booking.com, como Hotels.com e por aí vai. Então, e para isso, né, e a plataforma, ao mesmo tempo, ela tem que cuidar de todos esses interesses ao mesmo tempo, né? De forma com que a beleza dessas plataformas, digamos assim, é na qual eles têm e chama de esse efeito efeito de rede, né, o network effect, no qual quanto mais pessoas você tem, tanto do lado da oferta quanto da demanda, mais a plataforma vai ser atrativa. E para essa economia, né, como a gente já consegue ver tanto no mercado de comida quanto na parte de ride sharing, né, de mobilidade urbana como Uber e Airbnb, quem tem mais pessoas ou dentro da plataforma acaba ganhando todo o mercado, né? A plataforma só se torna atrativa a partir do momento que existe uma alta demanda deixa eu reformular, um número suficientemente alto de pessoas no lado da oferta e um número suficientemente alto pelo lado da demanda também, no qual essa plataforma ela vai ganhar ali naquela transação econômica, né? E aí, por causa disso, né, eles até invocam aqui alguns trabalhos da microeconomia que eles chamam essas plataformas de multi-sided platforms, né, que são plataformas que não lidam somente com um modelo de negócios no qual você tem que retornar um item, né, como, por exemplo, uma lista de itens da Amazon, mas sim existem inúmeros interesses, existem inúmeras faces da oferta e demanda dentro desse marketplace que precisam ser satisfeitas, né, ao longo do tempo. E aí eles colocam aqui, né, que
esse cenário de recomendação teria três atores basicamente, né, que seriam os usuários, os fornecedores e a plataforma em si. Aqui eles colocaram, acho que mais por uma... Voltando em 2007, acho que eles imaginaram que esses seriam os três principais, mas que se a gente for ver hoje nos sistemas de recomendação mais modernos, né, principalmente no caso do Spotify, eles têm aí mais de 5 ou 6 diferentes stakeholders dentro do marketplace deles, né. E aí, seguindo em frente, né, eles exemplificam, né, que aqui eles têm o conceito dos usuários, que seria o serviço de streaming, e também aqui a parte dos estúdios, né, e aí eles têm aqui o conceito de transação aqui, se o usuário viu ou não, e aí cada vez que aquele item é visto, ele faz um trigger, né, ele inicia uma transação de pagamento de uma taxa para cada filme que é exibido. Então, ou seja, não é somente o usuário final, mas sim existe uma outra transação econômica ocorrendo dentro daquele marketplace, né? E aí eles colocam aqui o papel do System Owner aqui, né, que seria a plataforma, tá? Vou usar o conceito plataforma aqui, porque eu acho que é o conceito um pouco mais canônico, né, do que System Owner. E aqui eles colocam o conceito de utilidade, né? Então, para quem não está familiarizado com o conceito de utilidade, esse é um conceito bem... que ele vem da própria macroeconomia, eu acho que remete aí a trabalhos aí da década de 60, 70 em economia, na qual inúmeros agentes econômicos, a mensuração digamos assim, de satisfação, né, dentro de um universo ali de oferta e demanda, né, se aquela demanda foi atendida ou não pelo lado pela oferta, né, digamos assim, é o conceito de utilidade. Então, vamos imaginar, grosso modo, que, por exemplo, imagina que eu vou entrar no Spotify hoje e eu quero receber uma recomendação. Então, imagina que eu sou um usuário que eu gosto de, por exemplo, de gent metal, por exemplo, que é uma forma de metal bem de nicho. Então, a utilidade da plataforma, para mim, aquele valor de satisfação que eu tenho na plataforma é o quê? Quanto mais coisas relevantes dentro desse de gent metal que maximize o meu tempo que para a plataforma vai ser o quanto de tempo eu gasto na plataforma ouvindo, e para mim especificamente, né, como usuário, vai ser minha satisfação, então isso vai ser mensurado como um valor utilidade, né? E isso pode ser, por exemplo, mensurado por a quantidade de likes que eu dou nas músicas que eu recebo na minha descobertas da semana, por exemplo, né, no Discovery Weekly, ou pode ser, por exemplo, quanto tempo que eu gasto ouvindo o Spotify, né? Então, essa métrica pode ser, ela é um de cunho muito particular da plataforma em si, mas isso é a definição de utilidade, né? Para a plataforma, por exemplo, seria uma métrica de quantidade de pessoas ouvindo ao mesmo tempo, ou, por exemplo, minutos ouvidos pelos ouvintes, né, da plataforma. E pelos artistas, né, a função de utilidade seria, por exemplo, o valor de royalties recebido, né, que é também uma função do quanto que aquele músico ele é exposto e quantas pessoas que escutam aquele músico propriamente dito, né. Então eles colocam dentro desse cenário aqui que a medida central de avaliação deles é a lista de recomendação, que vai levar em consideração, que eles colocam aí, né, como um plano de fundo para essa função de utilidade, né. Então aqui eles determinam, né, esses vetores de utilidade, né, em relação ao vetor de utilidade do usuário e o vetor de utilidade do fornecedor, digamos assim, né, que tá fazendo aquela recomendação. E aí eles colocam aqui até mesmo um valor fixo aqui arbitrário em relação à parte de recomendação, que pode ser usado esse recommendation hit aqui, né, que é quando você tem a recomendação, só que o usuário ele precisa efetivamente clicar naquela recomendação ou escutar aquela recomendação propriamente dita, né. Para aí sim existir uma forma de mensuração desse sistema de recomendação. Seguindo aqui no artigo aqui, então eles colocam que a função de utilidade vai ser a soma de tudo aquilo, nesse caso aqui eles estão como esse UD aqui, que eles estão definindo aqui como
o ganho de utilidade, então vai ser a soma dentro das listas de todos os usuários para todos os fornecedores, e aí conforme existe esse valor de utilidade é maximizado, significa que o sistema de recomendação ele tá sendo útil para cada um daqueles usuários, ou para cada um daqueles fornecedores, ou para a plataforma propriamente dita, né? E aqui o foco deles, que eles colocam aqui, que eles colocam em relação ao que chama de coverage, né? O coverage, que é como se fosse a cobertura, né? Então, ou seja, imagina que eu tenho 10 itens a serem recomendados, no meu disponíveis, né, no meu catálogo. Então, se eu recomendo somente um item desses 10, então eu tenho a cobertura de 10%. Se eu recomendo 8 para todos os usuários, então a gente tem essa diversidade do meu catálogo sendo recomendado, então eu tenho um coverage de 80%. Então é basicamente essa a ideia de coverage, né? No caso aqui eles fazem tanto coverage em relação aos usuários, né? Então todos os usuários eles vão receber recomendações, né? Então eles estão no pool de recomendação de todos os itens, e a mesma coisa também que todos os itens, né? Todos os estúdios, todos os itens desses estúdios eles estão no pool para serem recomendados para esses usuários, né? E aí eles colocam, né, o ponto que eu coloquei aqui desse efeito de network, né, que eu coloquei anteriormente, né, que se a plataforma ela começa a perder tanto que eles colocam aqui buyers e sellers, né, mas no exemplo anterior, se a gente tem tanto os ouvintes quanto os artistas, a plataforma ela começa a perder utilidade, e aí isso tem um efeito ruim que eles chamam aqui de Death Spiral, ou Espiral da Morte, por causa que começa a ter esse desequilíbrio, ou seja pela parte da oferta, seja pela parte da demanda também, tá? E aí eles colocam aqui, né, que depois dessa definição da questão de utilidade, eles trazem esse que eles chamam aqui desse ConvEnv, né, que é uma abreviatura aqui para Coverage Enhancement, né, que eles colocam nessa parte verde aqui, que eu estou até colocando o mouse por cima. Que no caso esse Coverage Enhancement ele vem para solucionar o problema da parte do Popularity Bias, né? Então, ou seja, ele evita com que ele vem para quebrar esse conceito de que uma lista que tenha, por exemplo, os top 10, uma lista de top 10 que seja recomendada para o usuário, tenha somente os usuários mais populares, né? Então, imaginando uma lista comum que a gente vai recomendar para os usuários, normalmente, né, em problemas que a gente tem aí, questões até mesmo de cold start, os primeiros artistas que vão aparecer para a gente vão ser os artistas mais popularescos, digamos assim, como, sei lá, Rihanna, Jay-Z, Mariah Carey, Drake e todos esses artistas mais populares. Ou no caso do Brasil, sei lá, seria Anitta, seria Ivete Sangalo, Cláudia Leite, por aí vai. Então, esse é um dos problemas que o Coverage Enhancement ele vem solucionar dentro dessa solução de multi-stakeholder. No caso que ele vem para solucionar isso, no caso que eles chamam de supply level, mas no nosso exemplo seria no caso dos artistas, né? Então mais artistas seriam recomendados e não somente os mais populares. E aí a ideia deles aqui, né, que o algoritmo ele aumente a parte de coverage, né, e que mostre também uma abordagem muito mais voltada para a função utilidade do que em relação à parte de popularidade ou ser totalmente centrada no usuário, né? Seguindo adiante aqui no paper, né, então eles fizeram alguns experimentos que eu acho que o design é bem interessante, né? Então o item eles colocam aqui, né, que aplicar a abordagem de multi-stakeholder, descobrir qual a abordagem melhora o entendimento dentro das propriedades de diferentes algoritmos. Número 2, né, demonstrar a aplicação da abordagem voltada para a parte de função-utilidade através de métricas de avaliação entre múltiplos stakeholders. Então aqui não é somente voltado ao usuário, mas sim voltado para inúmeros stakeholders dentro daquele marketplace. E número 3, né, para ver se uma abordagem simples, né, que seja orientada à parte de cobertura, né, de coverage, como descrito anteriormente, ela pode aumentar a utilidade do sistema, né? E aí eles colocam aqui, né,
idealmente sem muita, sem ter algum decréscimo na experiência, né, dos outros stakeholders, né. Esse aqui é interessante, existe um trabalho, inclusive eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, do próprio Spotify, que eles utilizaram essa abordagem de multi-stakeholders, né, com inúmeros objetivos, no qual eles mensuram a relevância para o usuário e fairness em relação aos artistas, né? E eles descobrem que toda vez que e é interessante que eles tenham isso de uma forma bem clara, que toda vez que eles têm um aumento da relevância, né, para os usuários finais, e isso aumenta a utilidade desses usuários, existe uma queda no fairness, então, ou seja, menos artistas eles são expostos para os usuários. Ao mesmo tempo que quando eles aumentam o fairness dentro da plataforma, ou seja, mais artistas são recomendados, o tempo que os ouvintes escutam as músicas é reduzido, né? Então, essa aqui é uma das coisas também, esse trade-off tem que ser levado em consideração quando a gente estiver pensando nesse tipo de marketplace. E aí aqui uma das partes, aqui eu até coloquei em verde, mas eu geralmente coloco em vermelho, da parte do experimento que eu particularmente, é uma questão pessoal minha, que eu não gosto dessa forma de avaliação, que eles levam em consideração o que chama de Time Aware Evaluation Methodology, né? Que no caso eles usam uma janela de tempo para fazer a parte do treinamento, então, imaginando, deixa eu até fazer um desenho aqui que eu acho que fica mais claro, que imaginando que a gente tem uma linha do tempo, né, que a gente tem as recomendações, então eles separam, por exemplo, uma parte treinamento e uma parte de teste, deixa eu até colocar aqui, teste, no qual esse corte de tempo, ele é feito, aliás, esse corte ele é feito basicamente de acordo com o tempo, então, por exemplo, aqui se leva em consideração 11 meses de dados e aqui na parte de teste tem somente o mês seguinte, né? Que eles chamam aqui de Time Aware. Sistemas de recomendação são complicados de avaliar dessa forma. Por quê? Porque a recomendação em si, ela leva em consideração não somente o item que está sendo recomendado, então seja a relevância daquele item, mas é levado em consideração também o contexto e inúmeros fatores causais que podem influenciar na escolha daquele item. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto, por exemplo, do filme Identidade Bourne. Deixa eu até colocar aqui para não ficar muito... Então deixa eu colocar aqui até no vídeo aqui, Bourne Identity. Deixa eu colocar uma imagem aqui. Então eu sou uma pessoa que gosto, por exemplo, do Identidade Bourne, por exemplo, como filme. Se aparecerem filmes parecidos com a Identidade Bourne, digamos assim, pode ser que eu vou lá e me interesse por aqueles filmes, que é um tipo de narrativa que eu gosto, de espionagem, por aí vai. Só que existem inúmeros fatores causais que podem me fazer escolher ou não o filme. Então imagina que eu estou, por exemplo, com crianças dentro de casa. Então eu não vou colocar, por exemplo, Ultimato Bourne para assistir como sistema de recomendação. Então isso é um aspecto causal no qual eu tenho a recomendação e eu não estou escolhendo a recomendação por causa de um fator causal que não está dentro do sistema. Por quê? Eu estou com a criança aqui, a plataforma não sabe que eu estou com a criança, aquela recomendação vai me aparecer e eu não vou escolher ela. Em situações normais, eu posso escolher aquela recomendação, só que devido a um fator causal que não está mapeado nos dados, eu não vou escolher aquele filme de fato. Isso é só um pequeno exemplo, mas outros exemplos pode ser, por exemplo, digamos assim, o dispositivo. Então, eu assisti um filme, por exemplo, que eu quero prestar atenção na legenda, talvez não seja legal de eu assistir, por exemplo, no meu celular, mas seja legal assistir na televisão, que a legenda vai ser maior, vou ter uma experiência legal para conseguir ler aquela legenda, né? Menos cansativa e tudo mais. Então, esses são inúmeros fatores que não estão nos dados, que esse sistema, essa forma de avaliação Timeware, ela não consegue captar. Obviamente que para outros problemas, né, como em relação à parte de cliques, cliques dentro de uma plataforma, por exemplo, itens sendo clicados, isso pode até funcionar mais
essa é uma limitação muito grande para essa avaliação. Então, por isso que eu até estou gastando um pouco de tempo aqui, porque isso pode levar a achar que a abordagem é infinitamente melhor. Não, ela tem limitações por causa desses fatores causais, tá? Além de outros fatores, por exemplo, como sazonalidade, como fatores cíclicos também, ou novidades, ou séries, enfim, que podem influenciar na escolha daquele item, se eu estiver falando aqui do Netflix, por exemplo, nesse caso, ou no caso do Spotify, por exemplo. Imagina que eu estou escutando músicas, a gente está em dezembro, por exemplo, e eu quero escutar uma música natalina, mas o sistema de recomendação está trazendo para mim heavy metal, está trazendo Metallica, está trazendo Iron Maiden, por aí vai, tá? Então, só esse pequena ressalva que a gente tem que fazer em sistemas de recomendação na forma que a gente vai avaliar quando a gente toma somente esse time aware aqui. Os autores não fizeram essa ressalva aqui, mas eu estou fazendo essa ressalva até mesmo a títulos informativos. Então eles usam aqui o Movie Lens, aqui, que é a base, e eles têm eles usaram a implementação fizeram a implementação dentro do Apache Mahout, né, para a parte de recomendação. Eles usaram aqui a User Based KNN, né, que é o 90% dos cases tutoriais que a gente vê no Medium e no Towards Data Science, por assim dizer, são baseados. Item Based KNN, então pega alguma característica do produto, então, esse produto é parecido com esse, leve esse. E o SVD aqui, que é fatorização de matriz, então eles pegam todos os itens e todos os usuários e fazem a fatorização dessas duas matrizes e tudo mais, tá? Aí eles usaram aqui um esquema de scoring para fazer a representação das utility functions aqui, né, para que cada um dos atores dentro do marketplace sejam representados. E aí, acho que até como eles usaram essas três abordagens aqui, ficou até um pouco óbvio aí para quem já está na estrada aí de engenharia de machine learning, né, que o SVD ele sempre vai ganhar porque ele resolve o problema de cold start, né? Então você não consegue recomendar um próximo item se a pessoa nunca viu aquele item, né? E a mesma coisa, a gente não consegue fazer a recomendação de usuário, por exemplo, dentro do marketplace, se aquele usuário nunca teve um histórico de nada, né? A gente pode conseguir recomendar ele. Ele tem alguma parte aqui dos experimentos aqui e tudo mais, mas uma coisa que eu acho interessante que eles colocaram, que algumas características interessantes. Primeiro, que quando eles usaram qual que é o nome até da implementação deles aqui, o COEN, né? Esse Coverage Enhancement, eles tiveram um aumento na função de utilidade para todos os stakeholders do marketplace, então, ou seja, aumentando a cobertura tanto dos producers, quanto dos itens e quanto dos usuários, aumentou a função utilidade de todos esses usuários, de uma certa forma. O segundo achado aqui, que eles até colocaram que eles ficaram surpresos aqui, e eu também fiquei surpreso quando eu li da primeira vez, que a abordagem item-based, ela traz uma função, ela reduz o score de utilidade para todos os stakeholders, então fazer a recomendação somente baseada no item, ela decresce, e isso assim, a gente está vendo agora no paper aqui, através do experimento, mas isso até é natural, porque isso fica muito mais propenso a ter, por exemplo, o que a gente falou, que a gente já viu anteriormente do viés de popularidade, né, o popularity bias, no qual os mesmos atores vão ser recomendados sempre, os usuários vão sempre receber as mesmas coisas, grande parte dos producers, né, dos artistas, não vão, como a cauda é longa, né, em relação a esses dois stakeholders dentro do marketplace, muita gente não vai receber recomendação, muita gente não vai ser recomendada, né, as pessoas que vão receber recomendação vão sempre receber as mesmas coisas, né. E aí eles falam aqui, né, em relação, um dos problemas que eles acreditam aqui, que isso pode ser ligado com a parte da natureza do cold start também e da avaliação temporal. Eu não concordo com essa tese, óbvio que é injusto com o paper hoje, em 2020, eu falar isso, tá? Mas para a época, essa era a limitação essa foi uma das razões que os autores acharam que aconteceu isso, mas olhando hoje em perspectiva com a literatura que a gente tem nos últimos 3 anos,
Isso é um motivo muito evidente, pelo menos na indústria, isso é bastante claro também. E aí eles colocam aqui em relação a alguns resultados, né, em relação ao ganho cumulativo da função de utilidade do COVN aqui, né? Então para user base eles têm um ganho aqui de 1.5, né, usando fatorização de matriz. Em relação ao estúdio, os estúdios têm um ganho de utilidade de 1.5. E aí para a parte da plataforma em si, que é aqui onde que mora o dinheiro, né, que no final do dia a plataforma tem que ganhar dinheiro também com a intermediação de uma transação econômica, tem um ganho de 39,2% em relação à função de utilidade, que é um resultado que aqui, para todos, isso aqui é uma lição muito grande para todos os praticantes de engenharia de machine learning, para quem estiver pensando em implementar sistemas de recomendação. E aí, seguindo aqui pro final do artigo, né? Então, aqui são as conclusões do artigo, no qual eles, através que eles chamam de unidimensional, uma dimensão, ou seja, user-centric, né? Com essa incrível dissatisfação, digamos assim, accuracy oriented, né? Orientada à acurácia, na forma que os sistemas de recomendação são avaliados, eles fizeram essa proposta desse COVNV aí, que é baseada numa função de utilidade, tá? Então aqui o principal ponto desse artigo, né, e por que ele é legal, e de novo, né, fazendo a transposição da teoria para a prática, é o que? Sistemas de recomendação modernos não podem simplesmente considerar somente uma métrica como acurácia, ou uma métrica de ranking, por exemplo, como Normalized Discount Cumulative Gain, por exemplo, ou MRR, por exemplo, como uma métrica única, ou satisfação dos usuários, mas sim uma conjunção de players para que esse ambiente multi-stakeholder ele consiga satisfazer todos os atores dentro desse marketplace, né? E conforme eles usaram aqui, somente uma função utilidade para cada um dos atores, que é uma coisa que é quase que trivial de ser implementada. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.